Erga tuas mãos. Nós abençoamos, Senhor, os dízimos e ofertas como expressão de louvor e gratidão ao Teu nome. Que o Senhor possa receber diante do Teu trono. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Como é bom ver os irmãos e irmãs nesta casa. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. Amém? E o livro de Mateus, capítulo 18, declara: onde dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então, quantos estão aqui crendo no Senhor? Amém? Está dando um pouquinho de microfonia por aí? Resolvido? Aleluia! Eu quero compartilhar um texto contigo. E o tema dessa palavra é ouvindo o chamado e cumprindo propósitos. Amém? Ouvindo o chamado e cumprindo propósito. Quantos creem aqui que tem um propósito em Deus? Aleluia! Então abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Hebreus 11, do 8 ao 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, presta atenção, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Agora vamos para Atos, capítulo 7, do versículo 2 ao 4. Se quiser diminuir um pouquinho a minha voz aqui em cima, pode diminuir. Atos, do capítulo 7, versículo 2 ao 4, diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vos agora habitais. Amém, amados? Pode deixar em Hebreus, no capítulo 11, na tela, versículo 8 ao 10. Estava estudando esse texto hoje, ouvindo o chamado e cumprindo propósitos. Nesse primeiro texto, fica bem claro, né? Quando chamado, obedeceu. Repitam comigo: quando chamado, obedeceu. Agora eu te faço uma pergunta para a sua reflexão. Você que ouviu o chamado de Deus, você obedece? Não façam gestos. Quando chamado, obedeceu. E você, quando ouve o chamado de Deus, você obedece? Ou diz assim: depois, quem sabe amanhã, o ano que vem, esse ano já não dá mais, eu tenho uma agenda muito atarefada, muito ocupada, mas no ano que vem eu posso fazer. Será que é essa a resposta que nós damos, ou nós atendemos o chamado imediatamente? Colocamos na nossa lista de prioridades, na nossa agenda, como uma prioridade de vida. Abraão, ele faz exatamente isso. Quando ele ouve o chamado, imediatamente ele passa a cumprir esse chamado. Mas é interessante que ele estava numa terra chamada Ur dos Caldeus, também conhecido como Mesopotâmia. Essa palavra meso quer dizer meio, e Mesopotâmia, rio, né? Entre rios, né? No meio. É a região que hoje se compreende o Iraque. Então ele estava nesta região, em Ur dos Caldeus, e os historiadores falam que Ur dos Caldeus era um centro muito avançado para a época. Tinha medicina, também conheciam muito sobre a astronomia. Eles tinham um conhecimento muito avançado, equiparado ao conhecimento egípcio, em alguns pontos até mais avançados ainda. Então veja bem, naquela época, uma cidade dessa, um lugar desse, era um lugar de oportunidades. Era um lugar onde, né, qualquer um de nós que chegasse assim: aqui eu vou me dar bem.
Aqui eu vou crescer, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou fazer um monte de coisas, porque tem muitas oportunidades aqui nessa cidade. Era um lugar de oportunidade, um lugar que estava crescendo, um lugar avançado, mas ao mesmo tempo era um lugar vazio de Deus e cheio de deuses. Olha só, vazio de Deus e cheio de deuses. Porque eles não acreditavam nesse Deus vivo que nós cremos, mas acreditavam em uma infinidade de deuses. Eles fabricavam muitas imagens e colocavam dentro dos seus templos, chamados zigurates. Eles colocavam essas imagens ali dentro e cultuavam essas imagens. Tinham muitas e muitas imagens. E eles influenciaram toda a história da humanidade. Tanto é que hoje, na Páscoa e no Natal, nós temos aí um ranço ainda da Mesopotâmia. Em nossos enfeites, no ovo da Páscoa, não vou entrar nesse assunto, mas tem raízes lá na Mesopotâmia. O tanto que eles conseguiram influenciar. Então, veja bem, nesse contexto, Deus fala com Abraão, Abraão ouve a voz de Deus e toma uma decisão de abandonar um centro avançado, um lugar, né, onde tudo está acontecendo. Ele toma a decisão de sair desse lugar para peregrinar no deserto, para ir para um lugar onde ele não sabia, que ele não conhecia, não tinha visto fotos, não tinha endereço desse local, simplesmente ouvindo a voz de Deus. Será que nós éramos capazes de fazer uma coisa dessa? Você tomar uma decisão em Deus e agora Deus fala assim, é eu que estou no controle, é eu que vou te conduzir. Porque o tempo todo a gente está perguntando, nós queremos, né, todo um relatório para onde nós estamos indo, queremos como vai ser lá, quando chegar, né, queremos se sentir seguros. Mas nesse caso aqui, você sair de um lugar desse, onde tem recursos e tecnologia, para entrar dentro de um deserto e peregrinar por ele, e seguir a voz de Deus numa direção que chegar num lugar que você não conhece. Eu imagino até mesmo os amigos de Abraão falando assim, Abraão, não faz isso, o seu pai já está de idade, a sua família também, tem alguns aí que já estão prosperando aqui, para que você vai fazer isso? Aqui em Ur dos Caldeus você tem tudo, aqui não te falta nada, não falta deuses neste lugar, você vai atrás, vai escutar um Deus que você não conhece, um Deus que você está ouvindo a voz dele. Vai lá no templo, tem vários e vários deuses que você pode se prostrar diante dele. Você não precisa fazer tal loucura. E tudo isso, com certeza, serve para colocar em dúvida até mesmo o nosso chamado e o nosso propósito. Quando você toma esse tipo de decisão de ouvir a voz de Deus e obedecer, alguém se levanta e fala, não faz isso. Para que fazer tudo isso? Você não precisa sair da onde você está. E eu vejo que o segredo de Abraão foi ouvir a voz de Deus e prontamente obedecer. Amém, amados? Abraão tinha no coração algo que era muito maior do que tudo o que ele estava vendo ali. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, diz assim, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Então ele estava esperando por algo maior, por uma promessa maior do que aquilo que ele estava vendo. Havia uma cultura em Ur dos Caldeus, onde as pessoas que morriam, aquelas pessoas que eram ricas, né, elas eram enroladas no tapete. Por isso tem os tapetes persas, né, elas eram enroladas nesses tapetes, preparada para isso. E aí era colocado numa tumba, e junto com ela muitos tesouros. Por isso que houve tanta gente, né, procurando tumbas, onde que estava, e aí ia lá e tirava toda a riqueza. Isso aconteceu no Egito, aconteceu lá também. E aí eu fico olhando e pensando que Abraão, olhando para tudo isso, ele falou assim, não, tem que ter algo maior, tem que haver um propósito na minha vida, algo muito maior do que isso. E muitas vezes nós entramos na nossa sociedade, nesse movimento, e de repente nós estamos conquistando coisas, estamos adquirindo coisas, e glória a Deus, tudo isso é muito bom, mas quando você for partir dessa terra, com quem fica?
E a pergunta é: o que você construiu nos céus durante todo esse período? Porque talvez tudo que você construiu, toda a sua base e alicerce foram aqui na terra. Tudo que você fez foi planejado e pensado para esta situação. Mas hoje, na nossa cultura, nós não enterramos com as riquezas, né? Glória a Deus que fica para os herdeiros. A gente deixa o ouro e a prata para os outros, porque a ouro e a prata terrena não entra lá no céu. Os valores lá são outros. E aí, de repente, você está correndo tanto e lutando tanto, e de repente Deus ficou distante da sua vida. E quando Deus fica distante da nossa vida, quando nós nos afastamos de Deus, outros deuses começam a entrar no nosso coração, começam a nos contaminar, começam a nos tirar da presença do Senhor. E eu creio que cada um que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, é porque foi chamado para um propósito de Deus. Foi chamado para algo maior. Quantos creem nisso? Aleluia! Mas Abraão precisou deixar tudo. Quando eu falo tudo, deixar toda aquela tecnologia para trás, deixar todo aquele movimento, deixar todo aquele progresso para entrar no deserto. E talvez hoje, na verdade, você que está chegando agora na fé, você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, talvez é necessário deixar tudo que o mundo oferece lá fora. Talvez a sua bagagem, a sua mala está cheia de coisas que o mundo oferece. Talvez você tenha muito mais do mundo do que de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez, se olhar para você hoje e fazer uma radiografia, você tem muito mais características e coisas do mundo do que de Deus. E Abraão, então, precisou deixar tudo. E nas narrativas bíblicas, em nenhum momento você vê Abraão regressando para Ur dos Caldeus. Eu vou voltar para Ur dos Caldeus, que lá era melhor. Em momento algum você vê ele se lamentando, como o povo que saiu da terra do Egito, se lamentando para voltar para Ur dos Caldeus. Né, como diz na linguagem de hoje, #partiu para uma vida nova. E Deus tem vida nova para nós, quantos creem nisso? Ele tem vida nova para cada um de nós. E eu vejo esse contexto que eu acabei de falar para você, o início da nossa caminhada cristã. Quando você vem para Cristo, você estava envolvido em tantas situações, em tantos pecados, em tantas coisas que o mundo vai colocando sobre você e dentro da sua casa. E você tem um encontro sobrenatural com Cristo e você fala: eu vou deixar tudo isso, a minha vida a partir de hoje vai mudar. E aí, quando você toma essa decisão, você começa uma caminhada, começa a dar os primeiros passos. E aí eu lembro lá do encontro com Deus, quando começa a cantar: nova criatura sou, o velho homem já morreu. Né? Nova criatura sou, o velho homem já morreu, eu vou dançar na terra que ele prometeu, eu vou. E aquela euforia, alegria, eu já fico pensando assim: Senhor, espero que continue assim na segunda-feira. Não é? Porque na segunda-feira, quando ele chegar em casa, aí que ele tem que cantar com gosto: nova criatura eu sou. Durante a semana, nova criatura eu sou. Porque os desafios vão vir, as lutas virão. Né? É o recém-convertido. Ele tem que tomar a decisão de deixar coisas para trás, não dá para carregar. E muitas vezes nós vemos uma igreja hoje que ela quer, né, ela quer unir tudo isso, trazer para dentro da igreja. Quer que o Ur dos Caldeus venha junto para as promessas que Deus tem, e não vai ser assim. Temos que tomar uma decisão. Porém, muitos que estão ouvindo essa mensagem nessa noite aqui, né, saíram literalmente: pastor, o dia que eu ouvi o chamado de Deus, eu larguei mão de tudo, eu fiz isso, larguei, abri mão de tudo, tinha 19 anos, abri mão de tudo que o mundo oferecia lá fora, eu falei: eu não quero para mim. Então, literalmente, muitos que estavam aqui saíram da terra dos vícios, saíram da terra das drogas, da prostituição, e tomaram uma decisão de aceitar o grande desafio de andar
segundo o que o Senhor está ordenando, dando direção. Vai por aqui, meu filho, vai por aqui, meu filho, e você caminhando, e Ele te dando direção. Mas é interessante que para Abraão conquistar a promessa, no meio tinha um deserto. E aí você para pensar assim, poxa, Abraão já ouviu a voz de Deus, tomou a decisão de sair de Ur dos Caldeus, ainda tem que atravessar um deserto. Não poderia ser mais fácil? E eu vejo essa mesma situação com o povo que saiu da terra do Egito, para entrar na terra da promessa, também tinha um deserto. E eu vejo, na verdade, que o deserto ele vai revelar, ele é revelador, porque ele revela aquilo que está no nosso coração. Nova criatura sou, o velho homem já morreu, vou dançar naquela terra. Chega a segunda-feira, quando vem o calor do deserto, eu vou. Na terça-feira já está, assim, é bem que o Ur dos Caldeus era mais fresco lá. Eu acho que tem algumas coisas em Ur dos Caldeus que eu não posso deixar para trás, eu tenho que levar junto. Então o deserto ele é revelador, porque veja bem, para o povo que saiu da terra do Egito, escuta, para o povo que saiu da terra do Egito, eles ficaram andando em círculo durante 40 anos, ou seja, tocando o mesmo disco, 40 anos por causa da murmuração, o deserto revelou o coração deles. Mas no caso da família de Abraão, eles resolveram parar pelo meio do caminho. Então, algumas pessoas tomaram a decisão de sair e estão agora em direção ao propósito que o Deus tem para a sua vida, mas no meio do caminho param. Ficam paralisados. Abraão, junto com a sua família, parou num lugar chamado Harã. Ali ele parou e passou bons anos da vida dele nessa localidade. Aqui era um local geográfico. Pararam literalmente no meio do caminho. Deus falou, eu tenho uma terra de promessa. Então ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e está em direção, mas no meio do caminho eles param. Amados, e eu vejo também que esse Harã, esse local geográfico, também acontece na vida de muitos crentes hoje na igreja. Porque o Harã geográfico para Abraão, para nós, pode ser um Harã emocional. Você recebe Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e toma a decisão de andar com Cristo, mas diante dos desafios, de repente surge uma Harã emocional. Aí surgiu pelo meio do caminho. E ali você então agora você está frustrado. Eu estou frustrado, estou muito frustrado. Porque nem tudo é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu imaginei, não é do jeito que eu pensava. Estou frustrado. E aí você para nesse lugar. E ali você não arreda o pé e não consegue experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguns falam, não, parou numa Harã de estar decepcionado, eu me decepcionei, estou decepcionado. Decepção é sempre quando você coloca as expectativas em alguém. Você tem que colocar suas expectativas em Deus. Se eu fosse colocar nos homens, eu estava frito. Coloque em Deus. Então pode ser de repente decepções. Estou cheio de decepções, não consigo mais andar, não consigo mais fazer nada, cheio de feridas. Ai, pastor, é tanta ferida, é tanta dor. Ai, me machucaram muito, me feriram, amados. A pastora pregou aqui na sexta-feira, não é verdade? Feridas e machucados aí, quem não tem? Emocionais, quem já não foi ferido e machucado nessa vida? Mas de repente, você que tomou a decisão de sair e está andando bem, para agora neste lugar e começa a se lamentar. E isso pode durar 1 ano, 2 anos ou a vida inteira. Eu já estou 25 anos na igreja, eu sei exatamente o que estou falando para você. Quantas pessoas que começaram junto comigo com aquela euforia. Eu vou fazer, aleluia, fogo, mistério. Quando parou pelo meio do caminho, nunca mais avançaram. E não tem quem tira eles daquele lugar. Para outros, Harã pode ser justamente uma falta de visão, porque em Harã
Deus não estava falando com Abraão, como ele falou em Gênesis capítulo 12 em diante. Então, talvez por uma falta de visão, uma falta de buscar a presença do Senhor, de estar mergulhado nele, veio uma frieza espiritual, uma apatia espiritual. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ir na igreja mesmo? Sério? Não dá para assistir online, não? Que preguiça trocar de roupa para a igreja. Vamos lá, né? Se está chamando, então vamos. Aí vem, arrastando. O que foi, irmão? Se esfriou, uma apatia espiritual terrível. Mas quanto as coisas lá de fora, fica até os sentidos ficam aguçados. Mas quando é para Deus, se encolhe, se entra num canto. Talvez a Padã Aram seja a sedução, algo roubou a alegria, algo te seduziu, roubou a vontade de fazer, te desviou do foco. Deus estava te preparando para um grande líder, Deus estava te preparando para um ministério, mas desviou você do foco. Pastor, eu estava fazendo isso na igreja, estava fazendo aquilo, mas veio a sedução, como uma serpente que falou com Eva. De repente vem os amigos, fala assim, larga a mão, igreja todo final de semana, para com isso, nós te queremos, hoje eu comprei 10 caixas. Larga a mão, para que isso? Hoje, dessa vez, você nem precisa entrar na cota, é por nossa conta. Vai ter isso, vai ter aquilo outro, tem tanta coisa, para com isso. Para que ir na igreja? Então vão criando situações que vão seduzindo, roubando o teu coração, roubando o teu chamado e o propósito que você tem em Deus. Padã Aram pode ser um lugar também de cansaço. A pessoa chega e fala, chega, eu estou muito cansado de andar nesse deserto, eu vou parar aqui mesmo. Estou cansado, às vezes eu vejo jovens falando assim, eu estou cansado de andar, estou cansado. Uma vez tinha um jovem que fala assim, estou cansado, agora faz... Jovem, estou cansado, agora faz vocês. Estou cansado, agora faz vocês. Estou cansado, agora... Abraão viu o cumprimento da promessa com a idade de 100 anos de idade. Aleluia, o Senhor renova as nossas forças. Lembra que o pastor Fabiano pregou sobre isso? Ele renova as nossas forças. Quantos creem nisso? Aleluia. Então vai surgir situações para que você pare, para que você não prospere, não progrida, não faça progresso. Progrida, nem sei se existe essa palavra. Vai existir situações que vão tentar te paralisar. Talvez você já está paralisado. Você começa a andar, agora eu vou, nossa, agora eu vou. Aí, agora eu vou. Aí, agora eu vou. Aí, quem põe a mão no arado não olha mais para trás. Quem põe a mão no arado não olha mais para trás. Você sabia que isso é uma grande verdade? Porque o arado era uma ferramenta que tinha um ferro comprido e os bois puxando. Então ele colocava aqui as correias e segurava aqui. O boi começava a puxar, ele ia aqui, E aí vinha a pedra, vinha tudo, ele não podia olhar para trás. Se ele olhasse para trás, o boi saía arrastando ele com arado e tudo. Então ele tinha que estar focado, com as mãos firmes, e o tempo todo o boi puxando, e ele aqui, Ele não podia olhar para trás. Não tinha tempo para ficar frustrado segurando o arado. Não tinha tempo para o cansaço. Ele tinha que segurar e continuar. Mas veja bem, Arã é um lugar que muitos entram de graça. Rapaz, você poderia ter ficado livre dessa Arã.
Harã é um lugar onde muitos entram de graça. Uma questão de invigilância. Não vigiam. Vão sendo seduzidos por aquilo que está na internet, por aquilo que estão ouvindo, por aquilo que estão vendo, e entram de graça. E param o propósito que Deus tinha na vida deles. Em Harã, quando eu leio esse texto, no capítulo 11 de Gênesis, eu vejo duas situações acontecendo. Uma foi morte do pai. Então veio o sofrimento, surgiu uma crise. E naquele momento Deus fala novamente com Abraão, no início de capítulo 12, para que ele saia daquele lugar. Então, amados, em Harã, se você não tomar uma posição, não tomar as minhas palavras no seu coração, de repente você vai entrar em uma Harã da sua vida que você não vai sair. E você fala assim, não, ano que vem, 2021, pandemia vai passar, 2021, 2022, tenho o meu filho, tenho o meu neto, tenho o meu bisneto, meu tataraneto, vai chegar um dia o Senhor fala, o seu tempo aqui acabou. Ah, o Senhor veio para revelar o meu chamado? Não, já vim aqui para te recolher. Então, de repente, se você entrar numa Harã, você vai morrer nesse lugar, sem experimentar o que Deus tem para a sua vida. Se você entrar numa Harã, talvez só vai sair dali por uma forte crise. Vai ter que vir uma situação de choro e de dor. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir naquela direção. Eu não podia ter parado no caminho, não podia. E aí você sai sentindo dor. Mas na verdade, se você ouvir essa palavra, você sai de boa, como diz a gíria. Sai de boa. Amém? Glória a Deus. Porque hoje o Senhor está trabalhando aqui no meu e no seu coração, porque Ele tem um propósito e Ele quer cumprir em nós. Agora veja bem, eu preparei uma frase aqui para o discipulado na terça-feira, que diz assim, trabalhamos por uma recompensa nos céus e um legado na terra. Amém? Isso eu ia falar para os apacentadores aqui na terça-feira, já estou falando agora. Trabalhamos por uma recompensa nos céus e um legado aqui na terra. Amém? Então, quando nós estamos trabalhando nas nossas casas de paz, apacentando vidas, nós estamos trabalhando por uma recompensa que vai surgir lá no céu. E vamos deixar um legado nessa terra. Isso é cumprir propósito, isso é cumprir chamado. É ouvir o chamado e cumprir. E, na verdade, isso são para homens e mulheres que ouviram a voz de Deus e responderam. Pessoas que estavam lá em Ur dos Caldeus, no meio dos deuses, afastado de Deus, na ignorância, tomaram a decisão de andar. E estão andando e não estão parando nas Harãs da vida. Estão indo em direção ao propósito, estão seguindo, estão rompendo o calor do deserto e estão cumprindo o chamado. Glória a Deus. E eu creio que estou pregando para homens e mulheres que vão cumprir chamados de Deus aqui em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, para aqueles que tomam a decisão de cumprir propósito, escuta, aqueles que tomam a decisão de ouvir a voz de Deus, vão ter revelação. Amém? Ninguém falou amém. Revelação. Amém. Vai ter visões. Amém. Aleluia. Vai ter bênção sobre a sua vida. Amém. E vai ter intimidade com Deus. Amém. Quando eu abro a minha Bíblia no capítulo 12 de Gênesis, e a minha Bíblia toda marcada, eu vejo Deus trazendo promessas na vida desse homem. Versículo 2, no capítulo 12. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Aí, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse.
Não adianta me seguir que não vai dar certo. Né? Versículo 7, apareceu o Senhor Abraão e disse... capítulo 17, versículo 1, apareceu o Senhor e disse-lhe. Capítulo 18, apareceu o Senhor, que eu vou anotando tudo. Todas essas visões e revelações que ele está tendo, depois que ele toma a ousadia de cumprir o chamado de sair de Harã, quando ele coloca o pé na promessa, quando ele entra no propósito para qual Deus o chamou, começa a vir visões e revelações sobre a vida desse homem. Se você ficar parado, paralisado na Harã, você não vai experimentar nada em Deus. E você vai achar que está tudo normal. Não está normal. Porque não é aqui que o Senhor preparou para você, é lá. Então você precisa caminhar. Ele tinha intimidade com Deus, isso está em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23. Olha só o que diz esse texto, Tiago 2, versículo 23. E se cumpriu as escrituras, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus porque ele tomou a decisão de obedecer. Amigo de Deus porque ele tomou a decisão de ouvir a voz de Deus. Amigo de Deus porque Deus tinha um propósito na vida dele, e ele falou, eis-me aqui, pode fazer o que o Senhor quiser. Então, quando ele entra na terra da promessa para cumprir chamado, propósito de Deus, ele se torna um amigo de Deus. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Quantos creem nisso? Aleluia! O que eu tenho visto nessa igreja nos últimos dias, nos meus 25 anos de crente, eu não vi. Eu não lembro de ver lugares assim, 5 horas da manhã, o povo começar a se reunir para orar e ir até 5 horas da tarde sem parar. Não é normal. Geralmente, igreja, a gente fala muito de oração, a gente fala muito de jejum, mas ninguém ora, ninguém jejua. Aqui ontem almoçou 32 pessoas. Glória a Deus. 32, eu fui falando na terça-feira que oração é trabalho e todo mundo veio trabalhar. Literalmente. Porque exige muito esforço e dedicação. 32 pessoas almoçaram aqui. Quem foram essas pessoas que falaram, nós queremos ficar aqui o dia inteiro na presença de Deus? Músico chegar 1 hora da tarde, ficar até 5 horas sem parar. É só Deus. É para homens e mulheres que estão famintos, homens e mulheres que querem ser cheios para cumprir propósitos em Deus. Amém, amados? Eu vejo aqui também nessa história de Abraão, nessa decisão que ele toma, alguns pontos me chamam a atenção, e aí você tem que ler toda a história dele. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Abraão é que foi um grande líder espiritual, porque ele ouve a voz de Deus e sai com a família. E ali tinha os empregados da casa, tinha os seus animais, tudo que estava ao redor dele, ele gerenciando tudo isso como um grande líder espiritual. E aí eu olho para os homens dessa casa, nós precisamos ser líderes espirituais. Os homens não falam amém. É verdade. Porque talvez lá no mundo você era um grande líder, talvez lá no mundo você fala assim, não, hoje no final de semana vai ser 10 caixas de cerveja aqui em casa. Talvez lá no mundo você conseguia reunir todos os seus amigos na roda de pagode. Talvez no mundo você consegue reunir 20, 30 homens no campo de futebol. Talvez no mundo você consegue reunir 10 pessoas para jogar Free Fire? Free Fire? Free Fire, não tem? Mas e aí em Deus? Cadê aquele homem? Você vê só assim, às vezes a esposa que está tendo que arrastar. Você é o sacerdote. Deveria partir de você esse fogo e essa paixão por Deus. Eu não sei, mas eu ando muito preocupado, está falando com alguns irmãos na chácara, a gente começa a falar dos tempos antigos, né? Como os nossos pais nos criaram. Gente, eles criaram a gente de um jeito assim que
Você não tomava mel, você mastigava a abelha. Tem? Mas isso trabalhou em nosso caráter e hoje a gente aceita os desafios e rompe. E eu estou vendo uma geração que está vindo muito afrouxada, assim, já desanimado. Oxente, mainha, vai dar muito trabalho. Não, levanta a cabeça. Vai para cima. Eu vejo também Abraão como um homem de muita fé. Um homem de ouvir a voz de Deus e tomar a decisão de seguir é fé. E às vezes você fica sempre duvidando. Ah, mas será que vai dar certo? Será? Se você partir para esse lado, você nunca chegará em lugar algum. Vejo na vida desse homem aqui um homem de grandes sacrifícios. Porque, gente, você ofereceu o próprio filho como sacrifício. Quem de nós teria coragem para isso? Quem de nós teria coragem? Talvez a gente ia negociar. Se a Bíblia já tivesse escrito, a gente ia arrancar essa página e falar que ela não estava atualizada. Não, isso aqui não está atualizado, isso aqui é do capeta. Deixa eu arrancar. Sacrificar o próprio filho fala de algo muito extremo. Quando a gente fala de dízimo e oferta, é muito pouco em relação a esse homem. Oferecer o próprio filho. Um homem de governo, porque além de gerenciar tudo, teve uma certa situação que ele sai em busca do sobrinho, ele reúne os homens da sua casa e vai para uma batalha e vence essa batalha. Então era um homem de governo, um homem que levantava altares. Capítulo 12, onde ele chegou, colocou um altar. Aonde ele foi estabelecendo altares. O que é isso? Aonde você vai, o nome do Senhor é glorificado. Aonde você vai, você chega à sua presença, o nome do Senhor será exaltado naquele lugar. As pessoas vão ter vontade de conhecer Deus e de se aproximar de Deus, porque Ele esteve em contato com você. Eu quero conhecer o Deus que você serve. Mas às vezes tem pessoas que passam pelos lugares e deixam um péssimo testemunho. Por onde Abraão passava, ele estava levantando altares. Naquele tempo, altares significava exatamente oferecer sacrifícios para Deus. E todos estavam vendo isso acontecendo, então servia de testemunho. Por isso que Jacó fala, de tudo que me deres, certamente darei o dízimo, porque com certeza ele aprendeu essa lição com o avô dele. Ele viu o avô dele praticando isso, contaram para ele. Eu vejo na vida desse homem um cumpridor de propósitos. Um cumpridor de propósitos. Eu acho que algo difícil na vida de um pastor é você ver pessoas com grande potencial, meu Deus, pessoas com grande potencial que saíram da terra de Ur dos Caldeus, saíram de uma terra que estava escravizando. Mas aí quando chegam em Harã, param e não rompem mais. E você conversa, você tenta ajudar, mas a pessoa fica estática. Eu falo assim, meu Deus, se aquela pessoa soubesse o quanto Deus pode fazer através da vida dela, se ela soubesse o quanto Deus pode fazer através da vida dela, ela sairia correndo. Mas a pessoa não consegue enxergar isso. Ela não consegue ver isso. E aí ela fica paralisada e perde anos da sua vida. E os anos vão passando. Nessa noite, aqui na igreja, eu creio que Deus está falando com o seu povo. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus está falando com o seu povo. Alguns aqui hoje estão começando essa caminhada. Alguns hoje ouviram a voz de Deus. Pastor, eu ouvi a voz de Deus. Eu estava lá em Ur dos Caldeus.
Eu estava lá diante de vários deuses, mas eu ouvi a voz de Deus e algo me falou: sai deste lugar, chega. Eu ouvi e comecei a caminhada. Então, continue firme, porque eu creio que Deus está levantando um grande homem, uma grande mulher. Eu creio nisso. Mas talvez você que já estava na caminhada, estava avançando, e aí uma situação te levou para Arã, te paralisou, você não consegue se mover nesse lugar. Eu creio que hoje é o dia de você sair. Eu creio que hoje é o dia de recomeçar a caminhada. Amém? Eu creio que hoje é o dia de se levantar desse lugar, ouvir a voz de Deus e entrar na terra que Ele prometeu para você. Amado, é nítido quando as pessoas estão vivendo o propósito para o qual foram chamadas, elas estão alegres, estão felizes, mesmo sem ter arroz e feijão dentro de casa. Uma alegria, algo transbordante, porque estão cumprindo o propósito. Agora, quando você tem um chamado de Deus e esse propósito não está sendo cumprido, isso começa a te adoecer por dentro, começa a te corroer. Mas também tem aqueles que avançam, e para aqueles que avançam, continuem firmes nessa caminhada, não param, não retrocedam. Quem põe a mão no arado não olha mais para trás. Aleluia. Vai vir o calor do deserto? Vai vir situações? Vai, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Sabe por quê? Hebreus 11, versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Glória a Deus. Nós estamos sonhando com um lindo templo aqui do lado, não é verdade? Mas se eu falar para você que lá no céu tem coisa melhor? Se eu falar que nem se compara lá no céu? Aleluia. Mas para isso, os seus valores têm que ser os valores eternos. Para isso, os teus olhos têm que estar na palavra de Deus. Eu espero que um dia nós estejamos lá na presença do Senhor conhecendo Abraão. Assim, Abraão, eu aprendi com as suas histórias. Abraão, você foi uma grande inspiração para mim. E essa cidade que comentavam e que você queria conhecer, nós também estamos aqui agora para conhecer. Amém? Ou toma a decisão de ficar lá em Ur dos Caldeus. E quem sabe, quando chegar a hora, enrola no tapete e coloca as joias do lado, que foi a única coisa que conquistou nessa terra. Foi muito famoso, teve muito prestígio, mas foi tudo isso. Então enrola no tapete, coloca com as joias e coloca naquela gaveta. A decisão é cada um de nós que precisa tomar nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem está com criança no colo, pode ficar à vontade. Se o Ministério de Louvor puder me ajudar. Riandaramanashoriandaramanaias. Aleluia. Aleluia. Eu vi que essa pandemia, ela foi uma grande Arã na vida de muitos crentes. Muitos ficaram paralisados, se esfriaram na fé, colocaram no modo automático. Mas eu vejo que agora Deus está trazendo seus filhos de volta para renová-los, para limpá-los e para orientar. Volte, continue a andar, continue caminhando. Não terminei a obra que eu tenho na sua vida. O chamado que eu tenho para você ainda não foi cumprido. Chega,
É hora de se levantar. Quarta-feira que vem começa as casas de paz. E já tem homens e mulheres se levantando nessa casa. Já tem homens e mulheres prontos, dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Homens e mulheres que estão vendo as multidões lá fora, os aflitos, os oprimidos, estão falando assim: Deus, me usa. Eu quero ser um instrumento teu. Eu quero ser um instrumento teu. Mas para isso não pode ficar parados, presos a decepções, presos a frustrações, preso a um espírito de sedução. Não pode, tem que avançar. Precisam continuar nessa caminhada, porque é lá na terra da promessa que os olhos vão se abrir, experiências vão acontecer na sua vida. Aleluia. Se você puder fechar os olhos, vem me visitar, que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Fecha os teus olhos. Por favor, fecha os teus olhos. E eu sei quem está de olho aberto, porque o meu está aberto. Fecha os teus olhos. Deus está trazendo em alguns corações aqui nessa noite. Ele está mostrando para você e dizendo assim: filho, filha, foi aqui que você parou. E nesse ponto que você parou, Ele está dizendo assim: olhe para frente. Aonde eu quero que você chegue, aonde eu quero que você esteja. E aí quando você olha nessa imagem na frente, Deus mostra missionários, pastores, cantores, músicos, apacentadores, profissionais que levam o nome de Deus, que levantam altares dentro das empresas, que levantam altares nas repartições públicas. Aí ele volta e diz para você: e você sabe por que parou. Você deixou sentimentos entrar no teu coração. Você permitiu que o espírito de sedução roubasse o propósito que eu tenho na sua vida.
Mas nessa noite Ele está dizendo: ainda é tempo, ainda é tempo. Eu sou o Deus que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Você ouviu a minha voz e nessa noite estou falando contigo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, botando sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Aleluia. Ouça o chamado de Deus nessa noite. Ouça o chamado de Deus. Ouça o chamado de Deus. O Espírito Santo de Deus convence. Espírito Santo de Deus sopra. 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 Sopra, Espírito de Deus. Quebrando velhas estruturas, quebrando cadeias, rompendo grilhões, libertando vidas, sarando aqueles que estão feridos. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo vem. Espírito Santo de Deus, abra os olhos espirituais. A visão espiritual de muitos sejam abertos nessa noite. Levante aqui nesta geração, Deus, homens e mulheres que farão diferença nessa terra. Levanta homens e mulheres que vão cumprir o teu chamado, que vão cumprir o propósito nessa terra, Senhor. Nesta geração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Você pode aplaudir o Rei dos Reis.